Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 15 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 10, depois versículo 15. Depois, capítulo 7, versículo 51, até o capítulo 8, versículo 1. Amor só se paga com amor. Não tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Na Páscoa, Jesus dá a sua vida por Estevão. E depois de alguns dias, Estevão dá a sua vida por Jesus. Hoje os dois estão juntos, no céu. Os inimigos não resistem ao amor abrasado de Estevão. Quanto mais a nossa vida for significativa, tanto mais incomodará alguém e o martírio chegará. Dos Atos dos Apóstolos. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da sinagoga chamada dos Libertos, junto com alguns judeus de Cirene e de Alexandria, e outros da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Não conseguiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão disse: Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós como vossos pais. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus de pé à direita de Deus. Ele disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que exclamava: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. Com estas palavras se adormeceu, e Saulo estava lá, consentindo a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos hoje meditar com uma rica reflexão do nosso Papa Bento XVI sobre Santo Estevão, que nos ajudará a entrar na profundidade do trecho de hoje. Assim diz Papa Bento XVI. Queridos irmãos e irmãs, Santo Estevão é o mais representativo de um grupo de 7 companheiros. A tradição vê neste grupo o germe do futuro ministério dos diáconos, mesmo que precise sublinhar que não se encontra esta denominação no livro dos Atos. A importância de Estevão resulta, contudo, do fato que Lucas, neste seu livro importante, lhe dedica 2 capítulos inteiros. A narração de Lucas parte da constatação de uma divisão no interior da igreja primitiva de Jerusalém. Ela era, sem dúvida, totalmente composta por cristãos de origem hebraica, mas alguns deles eram originários da terra de Israel e eram chamados hebreus, enquanto outros de fé hebraica, veterotestamentária, provinham da diáspora,
ou seja, não moravam dentro de Israel, mas em outros países de língua grega, e estes eram chamados helenistas. Esse é o problema que se estava a delinear. Os mais necessitados dos helenistas, especialmente as viúvas, privadas de qualquer apoio social, corriam o risco de serem descuidadas na assistência para a sustentação cotidiana. Para resolver esta dificuldade, os apóstolos, reservando para si a oração e o ministério da palavra como a sua tarefa principal, decidiram encarregar 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, para que desempenhassem a tarefa de assistência, ou seja, do serviço social caritativo. Para esta finalidade, como escreve Lucas, a convite dos apóstolos, os discípulos elegeram 7 homens. Deles conhecemos também os nomes. Eles são Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau de Antioquia. Foram apresentados aos apóstolos que, depois de orarem, lhes impuseram as mãos. O gesto da imposição das mãos pode ter vários significados. No Antigo Testamento, o gesto tem, sobretudo, o significado de transmitir um cargo importante, como fez Moisés com Josué, designando assim o seu sucessor. Nesta continuidade também, a Igreja de Antioquia utilizará este gesto para enviar Paulo e Barnabé em missão aos povos do mundo. Há uma análoga imposição sobre Timóteo, para lhe transmitir um cargo oficial. Fazem referência às 2 cartas paulinas a ele dirigidas, que se tratava de uma ação importante a ser realizada depois do discernimento. Deduz-se de quanto se lê na primeira carta a Timóteo. Não imponhas as mãos a ninguém precipitadamente, nem te tornes cúmplice de pecados alheios. Por conseguinte, vemos que o gesto da imposição das mãos se desenvolve no segmento de um sinal sacramental. No caso de Estevão e companheiros, trata-se certamente da transmissão oficial da parte dos apóstolos, de um cargo e, ao mesmo tempo, da imploração de uma graça para o exercer. O mais importante que se deve fazer notar é que, além dos serviços caritativos, Estevão desempenha também uma tarefa de evangelização em relação aos concidadãos chamados helenistas. Lucas insiste sobre o fato de que ele, cheio de graça e de fortaleza, apresenta, em nome de Jesus, uma nova interpretação de Moisés e da própria lei de Deus. Relê o Antigo Testamento à luz do anúncio da morte e ressurreição de Jesus. Esta releitura do Antigo Testamento, releitura cristológica a partir de Jesus Cristo, provoca as reações dos judeus que compreendem as suas palavras como uma blasfêmia. Por esta razão, ele é condenado à lapidação. E São Lucas transmite-nos o último discurso do santo, uma síntese de sua pregação. Dado que Jesus tinha mostrado aos discípulos de Emaús que todo o Antigo Testamento fala dele, assim Santo Estevão, seguindo o ensinamento de Jesus, lê todo o Antigo Testamento em chave cristológica. Demonstra que o mistério da cruz está no centro da história da salvação, narrada no Antigo Testamento. Mostra que Jesus, o crucificado e ressuscitado, é realmente o ponto de chegada de toda esta história. Portanto, mostra também que o culto do templo terminou e que Jesus, o ressuscitado, é o novo e verdadeiro templo. Precisamente este não ao templo e ao seu culto provoca a condenação de Santo Estevão, o qual, neste momento, diz-nos São Lucas,
fixando o olhar no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E vendo o céu, Deus e Jesus, Santo Estevão disse: Olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Segue-se o martírio, que de fato é modelado sobre a paixão do próprio Jesus, enquanto ele entrega ao Senhor Jesus o próprio Espírito e reza para que o pecado dos seus algozes não lhe seja atribuído. O lugar do martírio de Estevão em Jerusalém é tradicionalmente colocado um pouco fora da porta de Damasco, a norte, onde surge agora precisamente a igreja de Saint-Étienne, ao lado da famosa École Biblique dos Dominicanos. O assassínio de Estevão, primeiro mártir de Cristo, foi seguido por uma perseguição local contra os discípulos de Jesus, a primeira que se verificou na história. Ela constituiu a ocasião concreta que levou o grupo dos cristãos judaico-helenistas a fugir de Jerusalém e a dispersar-se. Expulsos de Jerusalém, eles transformaram-se em missionários itinerantes. Olha que coisa forte que o Papa sublinha. Expulsos de Jerusalém, eles se transformaram em missionários itinerantes. Os que tinham sido dispersos foram de aldeia em aldeia anunciando a palavra da Boa Nova. A perseguição e a consequente dispersão tornaram-se missão. O Evangelho propagou-se assim na Samaria, na Fenícia, na Síria, até a grande cidade de Antioquia, onde, segundo Lucas, ele foi anunciado pela primeira vez também aos pagãos, e onde se ouvia pela primeira vez o nome de cristãos. Em particular, Lucas anota que os apedrejadores de Estevão depuseram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo, o mesmo que, sendo perseguidor, se tornará apóstolo insigne do Evangelho. Isso significa que o jovem Saulo certamente ouviu a pregação de Estevão. São Paulo estava, provavelmente, entre os que, seguindo e ouvindo este discurso, se encheram intimamente de raiva e rangeram os dentes contra Estevão. A este ponto podemos ver as maravilhas da providência divina. Saulo, adversário obstinado da visão de Estevão, depois do encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, retoma a leitura cristológica do Antigo Testamento, feita pelo proto-mártir, aprofunda e completa, e assim torna-se o apóstolo das nações. A lei cumpre-se, como ele ensina, na cruz de Cristo, e a fé em Cristo, a comunhão com o amor de Cristo, é o verdadeiro cumprimento de toda a lei. É este o conteúdo da pregação de Paulo. Ele demonstra assim que o Deus de Abraão se torna o Deus de todos, e todos os crentes em Jesus Cristo, como filhos de Abraão, se tornam partícipes das promessas. Na missão de São Paulo, cumpre-se a visão de Estevão. A história de Estevão nos diz muitas coisas. Por exemplo, nos ensina que nunca se deve separar o compromisso social da caridade do anúncio corajoso da fé. Ele era um dos 7 encarregados, sobretudo, da caridade, mas não era possível separar a caridade e o anúncio. Assim, com a caridade, anuncia Cristo crucificado até o ponto de aceitar também o martírio. Esta é a primeira lição que podemos aprender da figura de Santo Estevão. Caridade e anúncio caminham sempre juntos. Sobretudo, Santo Estevão nos fala de Cristo, do Cristo crucificado e ressuscitado como centro da história e da nossa vida. Podemos compreender que a cruz permanece sempre central na vida da Igreja e também na nossa vida pessoal.
Na história da Igreja, nunca faltaram a paixão e a perseguição. E precisamente a perseguição torna-se, segundo a célebre frase de Tertuliano, fonte da missão para os novos cristãos. Cito as suas palavras: "Nós nos multiplicamos todas as vezes que fomos ceifados por vós. O sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. Mas também na nossa vida, a luz da cruz, que jamais faltará, se torna bênção. Sabendo que ela se torna e é a bênção, aprendemos a alegria do cristão, também nos momentos de dificuldade. O valor do testemunho é insubstituível, porque a ela conduz o Evangelho, e dela se alimenta a Igreja. Santo Estevão nos ensina a valorizar esta lição, nos ensina a amar a cruz, porque ela é o caminho pela qual Cristo vem sempre de novo entre nós." Assim termina o nosso Papa Bento XVI. Enriquecidos por essas palavras, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos oferece. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da sinagoga chamada dos Libertos, junto com alguns judeus de Cirene e de Alexandria e outros da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Não conseguiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão disse: "Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós como vossos pais. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes." Ao ouvir estas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus de pé à direita de Deus. Ele disse: "Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus." Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que exclamava: "Senhor Jesus, acolhe o meu espírito." Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: "Senhor, não os condenes por este pecado." Com estas palavras adormeceu, e Saulo estava lá, consentindo a execução de Estevão. Vamos parar agora um minuto para sublinhar e anotar bem as frases que mais falam ao nosso coração e nos convidam à conversão.
Vamos nesse momento dedicar um minuto para pensar em um propósito que nos ajude a nos tornar fortes e decididos como Santo Estevão. Contempla o céu aberto e nos aponta o caminho para chegar até lá. Paz e alegria a todos. Estevão, cheio de graça e fortaleza. Paz e alegria a todos. Nada mais desejo, não quero senão que viva Jesus no meu coração. Eu só peço a Deus na minha oração que viva Jesus no meu coração. Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus? Embora a doença me traga aflição, Jesus fica sempre no meu coração. Nas ruas, nas praças, todos me ouvirão que viva Jesus no meu coração. Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus? Arrastem-me embora pelo frio chão, mas viva Jesus no meu coração. Retalhem-me o corpo, nada fique são, mas viva Jesus no meu coração. Os ecos dos montes me responderão que viva Jesus no meu coração. Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus?
coração é só de Jesus. A minha alegria é a Santa Cruz. O meu coração é